Hoje eu queria responder a uma objeção que poderia surgir entre nossos inscritos, nossos seguidores aqui do Rezar na Beleza. Certo, essa controvérsia sobre Maria Medianeira é muito grave, né? Essa nota foi muito grave, mas o que nós temos a ver com isso, nós, cantores sagrados, né? O que nós, enquanto responsáveis pelo canto na liturgia, temos a ver com isso, né? E eu respondo que tudo porque lex orandi, lex credendi, a oração, ela é regida pelos princípios da fé. Aquilo que a gente canta, assim como aquilo que a gente reza, deve ser ditado por aquilo que a gente crê, pela fé da igreja. E a fé da igreja durante 2000 anos sempre foi de que Maria é a nova Eva. Não é isso que nós cantamos no hino O Gloriosa Domina, as laudes de Nossa Senhora? Nós cantamos que tudo aquilo que Eva nos tirou pelo pecado, Maria nos devolveu, nos restituiu com seu divino Filho. E Eva nos tirou a salvação, Maria nos rendeu. E o que é nos devolver a salvação, ser mediadora da salvação junto a seu divino Filho, senão ser nossa medianeira? O que é fornecer, de algum modo, fornecer a carne para o sacrifício da cruz? A carne sobre a qual o sangue que será o preço da nossa redenção. O que é isso, senão ser corredentora? E nós cantamos isso porque nós cremos isso há 2000 anos. Eu não me canso de repetir, São Justino, Santo Irineu, Tertuliano, São Gregório Taumaturgo, São Jerônimo, Santo Agostinho, São João Crisóstomo e por aí vai. A lista não para e continua ao longo de todos os séculos. E isso só fora da liturgia. Dentro da liturgia, todo o ofício da Santíssima Virgem, do comum das festas de Nossa Senhora, é pleno disso. Se nós aceitamos algo contra o que nós cantamos na liturgia, é contra aquilo que nós cremos. Lex orandi, lex credendi, lex canendi, a gente poderia dizer, né? A lei do cantar sagrado, litúrgico, é a lei da oração, é a lei da fé. Ou seja, aquilo que a gente crê é que determina o que a gente canta na liturgia. A liturgia deve ser cantar a fé. Não pensemos que nós somos menos influentes. Claro que o sacerdócio ministerial, o sacerdócio hierárquico, está muito acima de todas as outras funções na liturgia, sem dúvida, sem sombra de dúvida. O sacerdócio hierárquico está infinitamente acima, por assim dizer. No entanto, a mesma fé que o sacerdote prega, a mesma fé cujo objeto ele realiza no sacramento da Santa Missa ou nos outros sacramentos, o bispo, o padre, enfim, a mesma fé que é a que nós cantamos no próprio da missa. A mesma fé é a que nós cantamos no coro. Exatamente a mesma fé. A mesma fé que os apóstolos pregaram nos 4 cantos do mundo conhecido então, a mesma fé que os confessores, pela qual os confessores deram a sua vida e a mesma fé pela qual os mártires deram seu sangue, preferiram a morte do que negá-la, a mesma fé que era tão pura nas santas virgens como a sua castidade, essa mesma fé é a que nós devemos cantar, e cantar heroicamente, sobretudo nesse momento em que uma verdade de fé é atacada. Veja, a igreja ao longo dos séculos sempre focou em pregar uma verdade que está sendo atacada naquele momento. E é por isso que frequentemente os dogmas só são proclamados quando aquela verdade está sendo posta em xeque. Quando há um risco de perversão da fé para os fiéis pelo fato de aquela verdade estar sendo atacada. Então a igreja se reúne, estuda para confirmar aquilo que a igreja sempre creu e o Papa proclama um dogma. A mediação de Maria, a corredenção não tendo sido proclamado dogma, isso não significa necessariamente que não é a fé de 2000 anos da igreja. Nova Eva nada mais é do que medianeira. Eva foi colaboradora singular de Adão na obra da nossa perdição. Maria foi colaboradora singular na obra de nossa salvação. Sumens iludave
Gabrielis ore, funda nos in pace, mutans eve nomen. Maria mudou o nome de Eva. Maria foi a nova Eva, Maria é a nova Eva. Isso nós cantamos na liturgia e não deixaremos de cantar. Não deixaremos de cantar. Santa Cecília é para nós um exemplo disso. Santa Gertrudes também. Duas santas que são comemoradas no mês de novembro. Santa Gertrudes, a vida espiritual dela inteira era toda permeada do dogma. Por quê? Porque era toda permeada da liturgia. Não tem como a gente errar em matéria de doutrina seguindo Santa Gertrudes na nossa vida espiritual. Por quê? Porque seguindo fielmente a liturgia e deixando sua vida espiritual ser moldada pela liturgia, ela seguiu um caminho seguro. Ela seguiu um caminho seguro, no qual é impossível errar. E para nós, ela nos deixou o exemplo e os escritos que são de uma profundidade, de uma beleza e de uma solidez dogmática impressionante. Santa Cecília, mártir, morreu para defender a fé. E ela, nós sabemos que ela gostava de cantar, né? Gostava de música e exprimir pela música a sua fé, particularmente os Salmos, que era o livro de oração dos fiéis nos primeiros séculos, a gente pode dizer assim. O principal livro de oração dos fiéis nos primeiros séculos era o livro dos Salmos. Ela vivia nessa atmosfera dos Salmos. Ela usava dos Salmos para exprimir seus afetos, para exprimir suas ideias a Deus, e assim ela vivia, exatamente como um cantor sagrado, como um cantor litúrgico deve viver, porque a liturgia é toda permeada dos Salmos e da Escritura como um todo, mas particularmente dos Salmos. O ofício divino é essencialmente Salmos, sobre os quais se acrescentaram antífonas, responsórios, etc., mas é essencialmente Salmos. E os Salmos, eles têm uma solidez doutrinal que, claro, interpretados com a tradição da Igreja, são para nós um caminho seguro de santificação, de oração, uma oração sólida, uma oração segura, oração firme, uma oração que não pode não agradar a Deus se nós a fizermos com espírito de fé, assim como Santa Gertrudes o fazia no seu mosteiro e assim como Santa Cecília preferiu morrer cantando do que negar essa fé que ela exprimia cantando. Até a próxima, Deus abençoe a todos, salve Maria!